Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia de estudos a respeito do Evangelho. Momento esse em que nós favorecemos a sintonia com a espiritualidade superior, harmonizando a nossa mente, harmonizando o nosso pensamento. Pequenos momentos em que nós paramos para ouvir o Evangelho fazem grande diferença no nosso dia, na nossa conduta, na nossa forma de ser e de agir. Hoje nós vamos continuar o estudo do Livro da Esperança, capítulo 26. O tema é falar. E Emmanuel utiliza como referência o versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus. E capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem pouco fazem uso. E Emmanuel começa: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou a árvore da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao conforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E ora, em silêncio, por todos aqueles que sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua? Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada, como o fogo trazido ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Então, vamos fazer uma pequena pausa. Então, Emmanuel nos chama a atenção a respeito de um recurso que todos nós possuímos, quero dizer, a maior parte de nós possuímos, que é o recurso da fala. E ele nos adverte que quando nós falamos, nós estamos construindo. E daí a importância de nós observarmos o que é que nós temos falado. Porque nós podemos falar de coisas boas e positivas, porém, nós também podemos falar de coisas que não são boas, que são negativas e que induzem aqueles que nos ouvem a sentimentos depreciativos, a sentimentos negativos, a desconexão com o mundo superior. E ele vai nos dando algumas orientações. Então ele diz que nós devemos, nos lances difíceis da vida, quem não passou por lances difíceis? Esses lances difíceis podem ser em qualquer área da nossa vida. Podem envolver questões sentimentais, podem envolver questões financeiras, podem envolver questões familiares, né? Mas sempre que nós passamos por esses lances, é importante que nós busquemos ângulos positivos para falar a respeito daquilo. Ninguém está dizendo que passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades, não doa e não seja difícil. Mas o que Emmanuel nos pede é que nós busquemos sempre um ângulo positivo para tudo aquilo que a gente vive. E isso é fundamental.
que se nós começarmos a alimentar ideias negativas a respeito da situação que nós vivemos, nós vamos começar em nós um processo íntimo de degradação, de tristeza, e isso vai nos levando a quadros que não são bons para nós. E aí ele nos adverte também para que a gente não fique falando sobre as tragédias, né? Ele chama aqui de sucessos calamitosos. Aquelas coisas terríveis que nós assistimos, que nós vemos, que chegam a nós por muitos canais. E ele pede para que quando a gente tem acesso a esse tipo de fala, de conteúdo, que nós nos lembremos de orar, de interceder em favor daqueles que passam por aquela situação. Lembrar que nós devemos utilizar de compaixão, de misericórdia para aqueles que ainda entendem o mal como sendo um caminho, né? Porque nós não podemos esquecer que nós somos bons em rotular as pessoas dizendo que determinada falha ou erro não é bom, como se nós não praticássemos nenhuma falta que requeresse do outro compaixão por nós mesmos. Mas a gente esquece que as falhas a que nos refere o Evangelho não são só aquelas escabrosas que estão à vista de todos. Existem muitas falhas e faltas que nós cometemos no silêncio, através do pensamento, através, às vezes, da palavra, através da nossa forma de ser e de agir, o modo como nós envolvemos as pessoas ao nosso redor. Tudo isso são formas de nós trabalharmos esses sentimentos que ainda estão em nós, para que não percamos totalmente a conexão com o alto. E ele diz, né, que se existem motivos para admoestações, ou seja, para você chamar a atenção de alguém, nós devemos fazer isso, mas lembrando de usar amor. Lembrando, ele pede para que a gente refreie os ímpetos da fúria antes que cheguem numa cólera, para que a gente consiga ter equilíbrio para lidar com qualquer situação. E ele lembra, né, que a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo. Então, o fogo, em pequena quantidade, ele nos beneficia no nosso dia a dia. Quando nós precisamos utilizar o fogão, grande parte dos fogões ainda hoje utilizam a chama, e esse fogo é benéfico, porque ele nos proporciona um meio de cozimento dos alimentos. Mas, se essa chama ficar descontrolada, será uma calamidade em nossa casa ou no local que nós estivermos, porque o fogo irá consumir tudo. Então, aquilo que pode ser um mal, como o fogo, ele só o é se ficar sem controle. E a mesma coisa tem a ver com os nossos sentimentos. Nós podemos ter sentimentos de injustiça e de indignação, porém, nos lembremos de que, como fogo, esses sentimentos precisam ser dosados, precisam ser controlados, a fim de que não causem grandes danos. E ele segue aqui. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar. Renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha às mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável, nas sombras do mundo, não somente agindo,
mas conversando também. Então, Emmanuel nos orienta a deixar no passado aqueles que porventura nos feriram e nos lembrar que o sol de um novo dia nos chama para a renovação, para a transformação que nós necessitamos. Ele fala para nós tomarmos cuidado para não se deter demais entre as mágoas, doenças, pesadelos, entre as coisas negativas, né? Que a gente dê a essas ideias um breve espaço, um pequeno espaço que deve passar rapidamente. Nós não devemos ficar estacionados nesses sentimentos, nessas ideias negativas. E ele diz para que a gente não comente sobre o mal, que a gente somente faça isso quando for para exaltar o bem, que a gente não precisa ficar falando a respeito do mal. E ele nos lembra que quando nós estamos passando por uma situação, quando nós estamos juntos de alguém que passa por uma situação de desespero, que nós devemos providenciar um consolo, mas sem pretensão de ensinar, né? Lembrando, né, sempre de que Deus é bom e de que nós temos muitos tesouros que a vida nos dá. Mesmo quando as dores nos alcançam, nós podemos até esquecer, mas existe um Pai que nos ama, que nos conduz no longo da nossa jornada e que sempre providencia socorro e consolo a todos nós. E ele nos convida ao fim que nós iluminemos a palavra e nos lembra que Jesus falou sobre o Evangelho através de atos, mas também de palavras. Portanto, as palavras edificam, as palavras criam, as palavras nos colocam em conexão com a espiritualidade, seja ela superior ou inferior. Isso irá depender do teor daquilo que nós dissermos. Que busquemos, então, tomar mais cuidado com esse recurso que Deus nos deu, a fim de que possamos utilizar essa ferramenta para espalhar luz e amor por onde quer que a gente passe. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana.